Já parou para pensar como uma única palavra pode mudar completamente o peso e a estabilidade de uma lei? Pois é, no direito brasileiro existe um detalhe fascinante escondido bem na nossa frente em textos que parecem idênticos. Bora desvendar isso? Ok, vamos dar uma olhada de perto. Temos aqui dois trechos da nossa Constituição. Se a gente bate o olho, parecem a mesma coisa, né? A estrutura parecida, a linguagem jurídica, os dois falam sobre a organização e competência de um ramo da justiça. Mas é aí que está o pulo do gato. A diferença fundamental a que muda todo o jogo se resume a uma única expressão. De um lado, o texto exige lei complementar. Do outro, fala apenas em lei. A pergunta que fica é, será que essa palavrinha a mais, complementar, faz mesmo tanta diferença assim? E a resposta, pessoal, é um gigantesco sim. Muda tudo. E a gente vai entender direitinho o porquê. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar esse pacote. A diferença aqui não é só um detalhe de texto. É uma decisão estrutural com um propósito muito, mas muito claro. É aqui que a coisa fica interessante. Quando a Constituição fala só lei, em geral ela está se referindo a uma lei ordinária. Para aprovar uma dessas, é mais simples. Basta a maioria dos parlamentares que estiverem presentes na votação. É mais ágil, mais flexível. Agora, a lei complementar, aí a história é outra. Para ela passar, precisa do voto da maioria absoluta de todos os deputados e senadores. Ou seja, é muito mais difícil de aprovar e, claro, de mudar depois. Para ficar mais fácil de visualizar, pensem assim. A lei complementar é como se fosse a planta estrutural de um prédio. Ela define as vigas mestras, a fundação, e ninguém sai quebrando uma viga mestra com a mesma facilidade que pinta uma parede, certo? A ideia é exatamente essa. Ela foi feita para ser mais permanente, para garantir estabilidade. Certo, agora que a gente entendeu a teoria, vamos voltar para nosso primeiro exemplo para ver como isso funciona na vida real. Vamos falar da justiça eleitoral. Lembram desse trecho? Ele diz que precisa de uma lei complementar para definir como os tribunais e juízes eleitorais vão se organizar. E do que a gente está falando aqui? Do coração do sistema de votação, das regras do jogo democrático. E por que essa exigência toda, tão rígida? Simples, a justiça eleitoral é um dos pilares da nossa democracia. Ao exigir uma lei complementar, a Constituição cria uma blindagem para as regras do jogo. Garante que a estrutura das eleições só mude com um consenso político muito grande, protegendo o sistema contra o interesse de uma maioria de momento. É um freio de arrumação contra a instabilidade. Beleza, agora vamos para o outro lado da moeda, para o contraste ficar bem claro. A justiça militar. Aqui, a conversa muda. O texto constitucional diz que uma lei, ou seja, uma lei ordinária, vai cuidar da organização e funcionamento da justiça militar. Cadê a palavra complementar? Sumiu. E o que isso significa na prática? Que o Congresso Nacional tem mais flexibilidade. A organização da justiça militar, apesar de sua importância, não foi vista como um tema que precisava daquela mesma armadura de proteção das eleições. Ela pode ser atualizada com mais agilidade, por uma maioria mais simples, se as necessidades do país mudarem. Então, se a gente juntar todas essas peças, o que essa pequena palavra nos ensina sobre o jeito que a nossa Constituição foi desenhada? A grande sacada é esta. Essa diferença entre lei complementar e lei ordinária não é um detalhe técnico só para advogados. É, na verdade, uma armadura constitucional, uma ferramenta muito inteligente para proteger o que é mais essencial para o Estado. É quase um recado para que as regras mais importantes do jogo não mudem ao sabor dos ventos políticos. A lógica por trás é bem direta e elegante. Primeiro, a Constituição aponta quais são os pilares do Estado. Segundo, ela diz, para mexer nesses pilares só com lei complementar. Terceiro, isso joga a régua lá para cima, forçando um consenso bem maior. E qual o resultado disso tudo? Mais estabilidade e proteção para as nossas instituições mais importantes. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se a lei complementar funciona como essa super armadura, que outras áreas da nossa vida em sociedade são tão importantes a ponto de também receberem essa proteção? Fica aí a reflexão. Até a próxima análise.